Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam caminhando bem aí. E hoje nós vamos falar sobre Tarsila do Amaral, conforme prometido. Nós começamos com a Anitta Malfatti, vamos passar para Tarsila do Amaral e depois ir para a Di Cavalcante. Sendo que hoje nós vamos falar sobre Tarsila do Amaral, a fase chamada pau-brasil dela, e depois vem a fase antropofágica. Nós vamos falar hoje só sobre a fase pau-brasil, tá bom? Então, vamos lá. A Tarsila nasceu em 1886, faleceu em 1973, como está aí na tela. Ela era filha de fazendeiro de café, ou seja, a Tarsila tinha dinheiro, ela não era pobre não, o que facilitava demais as viagens dela. Ela estudou em escolas renomadas, estudou na escola Sion, em São Paulo, e ela pintou o primeiro quadro dela com 16 anos de idade, que se chamou Sagrado Coração de Jesus. Bem, ela casou com 20 anos de idade. Casou com André Teixeira. Teve uma filha com ele e o casamento durou 7 anos somente. Por quê? Porque ele queria que ela ficasse em casa cuidando de filho, cuidando da casa, cuidando dele. E a Tarsila do Amaral ela queria estudar arte. Então, realmente, o casamento não deu certo e eles se separaram. Em 1917, então, ela vai estudar com Pedro Alexandrino, e aí ela conhece Anitta Malfatti, faz uma amizade muito legal com ela e a amizade delas dura assim muitos anos, dura para sempre, né? Em 1920, a Tarsila do Amaral vai para Paris estudar, a Anitta Malfatti fica aqui no Brasil, mas as duas se correspondem o tempo inteiro. A Anitta Malfatti conta para a Tarsila tudo o que está acontecendo no Brasil e a Tarsila conta para a Anitta tudo o que está acontecendo lá em Paris. Acontece então em 1922, fevereiro de 1922, acontece a Semana de Arte Moderna, conforme nós já estudamos sobre isso, só que a Tarsila do Amaral ainda está em Paris. Vamos lembrar sempre disso. Ela não participou da Semana de Arte Moderna. É muito importante que a gente lembre, porque muitas pessoas se confundem. Elas acham que a Tarsila estava na Semana de Arte Moderna e não estava, tá? Ela volta em junho de 1922 para o Brasil. Aí sim, ela conhece Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, que foram as pessoas que participaram da Semana de Arte Moderna junto com a Anitta Malfatti. A Anitta Malfatti ela já conhecia, a Anitta apresenta essas pessoas para a Tarsila do Amaral e eles começam a andar juntos. Vão para museu juntos, falam de arte juntos, escrevem, pintam. Então eles formam um grupo de amigos, né? O Oswald de Andrade se apaixona pela Tarsila e começa a namorar a Tarsila. Porém, a Tarsila ela conhece eles, mas não participou da Semana de Arte Moderna, tá? Só para lembrar isso. Então, eles formam o grupo dos cinco, que a gente chama, né? Muitas pessoas falam qual o grupo dos cinco. Vamos lá. Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia. Formam o grupo dos cinco modernistas. Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, e Mário de Andrade são escritores. Tarsila e Anitta Malfatti, né, são pintoras. Então, gente, em dezembro de 1922, ela volta para Paris para estudar também e ela conhece vários artistas cubistas, dentre eles Pablo Picasso. Darcilo do Amaral conheceu Pablo Picasso, tá bom? Então ela estuda o cubismo, né, as técnicas, tudo que envolve o cubismo e conhece esses artistas lá. Em 1923, então, ela meio que emprega esses conhecimentos em três obras dela de arte, assim, mais famosas, né? Que é A Negra, A Caipirinha e Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês essas obras. Aí estão as obras, pessoal. A Negra, A Caipirinha e Rio de Janeiro. As três obras possuem elementos cubistas. Figuras geométricas, nós vemos aí triângulos, vemos retas, coisas bem geométricas mesmo. A Negra, com certeza, é a obra mais famosa dessas três.
nós vemos aí a representação da mulher negra, essa coisa dos lábios, né, protuberantes, os seios, os pés, a imagem toma conta da obra, as cores atrás, a coisa bem brasileira, bem cheio de elementos geométricos, retas. E também ela faz meio que como uma homenagem à ama de leite dela, porque a Tarsila teve uma ama de leite, o que era comum, né? As pessoas ricas colocarem uma escrava negra, né, para amamentar os seus filhos, porque às vezes a mãe não tinha leite, ou então não queria amamentar, a gente não sabe, mas existia ali uma escrava que amamentava aquela criança. Então, a Tarsila também quis homenagear as amas de leite. Então, a Negra realmente é uma obra muito emblemática da Tarsila. E depois tem a Caipirinha, que não é a bebida, tá? É uma mulher caipira, com também várias cores aí, cores fortes, contrastantes, que aliás, gente, na Europa era tido como cores, essas cores fortes, era tido como algo brega, tá? Mas aí a Tarsila emprega isso. E o Rio de Janeiro aí, nós vamos aí o Pão de Açúcar, o primeiro morro com certeza é triangular, né? Parece até um triângulo reto, mas para que nós saibamos se é um triângulo reto, não deveria ter ali um ângulo reto, mas é claro que não vai ter, porque é um desenho, né? É uma pintura, mas a gente percebe assim, claramente o primeiro morro ali, um triângulo já de cara ali, um elemento geométrico, tá? Então são essas três obras então que ela coloca aí as características cubistas que ela aprendeu em Paris nesse período, e então ela faz essas três obras. Vamos falar então um pouquinho sobre a fase pau-brasil da Tarsila do Amaral. Convencionou-se aí de que o período entre 1924 e 1927, as obras que a Tarsila produziu foram obras é, da fase pau-brasil dela. Bem, Oswald de Andrade, ele fez o Manifesto Pau-Brasil, inspirado nessas obras, mas também a Tarsila se inspirou para pintar algumas outras obras, também se inspirou no texto que ele fez, tá? Então, vamos mostrar algumas obras dessa fase aí pau-brasil. Aí estão três obras aí que eu trouxe para vocês. A maior chama-se EFCB, Estrada de Ferro Central do Brasil, onde nós vemos elementos urbanos muito claros, né, dessa fase realmente inicial, industrial de São Paulo. Ali nós vemos pontes, vemos torres, né, vemos prédios, vagões de trem. Então são elementos assim que mostram a industrialização, a urbanização. E esses elementos, eles se contrapõem a identidades populares também do Brasil. Nós vemos lá em cima as casinhas, a igrejinha, as vegetações são arredondadas, então tem elementos geométricos também muito claros, né? Linhas grossas, cores fortes, contrastantes, tudo isso na obra dela já dessa fase pau-brasil aí que se convencionou essas obras com características assim urbanas, das coisas que estavam acontecendo no Brasil, principalmente em São Paulo, que se iniciava ali industrialmente, né? O iniciozinho de uma industrialização de São Paulo acontecendo e é, as máquinas, né? Tudo isso a gente vê nessa obra. E São Paulo também é a obra mais acima ali, também tem as vegetações arredondadas, tem as figuras urbanas, as pontes, o trem ali, as máquinas. E embaixo, Morro da Favela, né? As pessoas com as casinhas, as vegetações também arredondadas, as casinhas, os negros, né? Na favela, essa desigualdade social, né? Muito marcante, que ainda existe em nosso país, né, gente? Muito, mas que nessa época, o que acontecia? As pessoas não tinham acesso à educação. A educação era para poucos, eram poucas escolas, poucas pessoas estudavam. Então, as pessoas que tinham acabado de sair de uma condição aí de escravidão, né? Elas
da noite para o dia, elas se viram em uma outra situação e não tinha. Eram pessoas analfabetas. O índice de analfabetismo do Brasil era altíssimo. Nós já falamos sobre isso na outra aula. E simplesmente, ao mesmo tempo, a cidade precisando de mão de obra qualificada e não ter mão de obra qualificada porque não tem estudo, porque não tem educação. E isso então cria uma desigualdade social muito grande. Então, ela pinta também essa coisa, né? Esse momento, é, essa questão também da favelização de São Paulo, no caso aí, né? Então, essa fase é considerada a fase pau-brasil, tá bom? E então, nós ficamos por aqui hoje. E na próxima aula, nós vamos falar sobre a fase antropofágica da Tarsila do Amaral. Que aí vocês vão ver umas diferenças nas obras dela, né? Os elementos diminuem, já não tem muitos elementos como na fase pau-brasil aparece, é vagão, é ponte, é torre, tudo muito junto, contrapondo-se com as identidades populares do Brasil. Nós vemos que nessa fase ela já diminui esses elementos, a obra dela sofre uma modificação e aí que aparece o Abapuru, né? Que vocês bem conhecem. Quem foi meu aluno já fez a releitura do Abapuru. E aí que ele aparece. Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.